Meus irmãos e irmãs, estamos no segundo vídeo de uma profecia muito importante que nós lançamos aí na mídia, pela vontade de Deus, que muitos vão dizer e comentar futuramente até que é uma falsa profecia, mas vocês vão ver com os olhos e ouvir com os ouvidos, se cumprir o que foi dito aqui. E para esclarecer melhor aos fiéis, às pessoas que temem a Deus, os verdadeiros cristãos, estou aqui para interpretar e também explicar melhor o que está acontecendo e o que vai acontecer, irmãos. Então, na profecia, nessa pequena profecia, Deus disse que estava descontente, que Deus, ele não é um Deus de brincadeira e que muitas igrejas se transformaram em sociedade, teatro, clubes, instituições humanas. A igreja e o casamento é a instituição divina. Mas em muitos lugares, padres, bispos, pastores, apóstolos, anciãos, e seja lá mais o que for, de nome de lideranças, têm transformado num circo, em sociedade, em teatro, a instituição divina, santa, que é a igreja, por causa do pecado, da iniquidade, da abominação que mora lá, no coração dessa liderança. Isso mesmo. Eu não estou generalizando de modo algum, não estou ditando nome de nenhuma igreja. Universal, católica, Nazareno, Nacional, Internacional, Igreja de Deus, Batista, Metodista, Capela da Bênção. Não estou nomeando nenhuma. Mas estou falando o que o Espírito Santo está me iluminando, tem me inspirado a pregar nesse ministério, a toda a humanidade, a todas as igrejas, pregar a todas as igrejas. São muitas, são milhares de igrejas. Milhares. Mas existe uma só igreja, é verdade, uma só é a verdadeira. E a igreja de Jesus Cristo, ela é espiritual. A igreja de Jesus Cristo não é feita de tijolo, concreto, cimento, telha, ferro. Ela não é feita de um espaço, você está entendendo? De um salão, de um edifício, de um lugar. A igreja de Jesus Cristo verdadeira, ela é feita de homens, mulheres, cujo líder, o cabeça, é Cristo. E o chefe e senhor de Cristo é Deus Pai. E Jesus Cristo, cabeça, chefe e senhor do homem, a igreja. E o Senhor, como nos revela a Escritura, o Senhor da mulher, é o chefe da mulher. Então, existe essa hierarquia e veio da parte de Deus. Deus Pai, ele é Deus, Senhor do Messias. O Messias é Senhor da igreja, Senhor do homem. O homem é o Senhor da mulher e Deus é Senhor de todos. Então, a igreja é um corpo só e é feita de homens e mulheres espirituais. Irmãos, na profecia também diz: pega esse punhado de cinza que você tem e lança para o vento. O vento levará essas cinzas em forma de peste e de pragas para toda a humanidade. E o Senhor diz: minha igreja não é um circo. E aí, se você acessar lá, nas mídias, você vai ver o absurdo de muitas igrejas, pequenas igrejas, grandes igrejas, fazendo do culto, do louvor, do encontro, da reunião, um circo. A cada absurdo, coisas horríveis. Irmãos e irmãs, eu enviei este vídeo também, esta profecia, para o meu irmão, que mora em outro estado. E ele até perguntou para mim o que significa isso. Ele não acreditou, não entendeu. Essas cinzas que você jogou, pragas, peste, que na palavra de Deus, lá no Antigo Testamento e também no Novo, os quatro flagelos que Deus envia sobre a humanidade. A espada, que se refere à guerra.
Fome, que se refere à seca. E também, por causa da guerra, gera fome. Fome. Peste, flagelo da peste, das doenças, dos vírus. E o flagelo das feras da terra, dos animais, que matam os homens e os homens se matando uns aos outros. Nós vamos encontrar ali no livro do Apocalipse, no capítulo 6, quando Jesus, ele recebe das mãos do Pai no trono, assim que ele foi glorificado no céu, que ele ressuscitou, foi glorificado no céu. O único que teve a honra e a glória, a dignidade de pegar aquele livro e abrir os 7 selos que se referem ao livro do Apocalipse, a revelação dos mistérios da atualidade, da época e do futuro da humanidade. Então nós temos mistérios revelados. Não são simples e fáceis, meus irmãos. É preciso, à luz do Espírito Santo, você ter uma comunhão muito ampla, profunda com Deus. Porque há muita gente pregando o erro em nome da Bíblia, em nome de Jesus Cristo, em nome de Deus, em nome de uma falsa religião. Pragas, peste, flagelos. Então Deus tem esses 4 flagelos, já revelado no Antigo Testamento. E no Novo Testamento, quando ele abre os selos, no segundo selo que Jesus abre, e no terceiro selo, e no quarto selo, ele abre, ali fala desse assunto, da peste e da praga, da espada, da fome e da guerra. Os homens se matando uns aos outros. Quando vem um cavalo amarelo, ou em outra tradução, um cavalo malhado, outro esverdeado, tradução diferente, nome diferente. Cavalo, esverdeado, malhado ou amarelo. Se referindo à peste, à guerra, à praga, à fome, aos homens se matarem uns aos outros. O cavalo vermelho, o cavalo preto, cada um com o seu significado, sendo chamado pelos serafins e enviado a toda a terra. Quem está enviando aqueles cavalos? Cavalo preto, cavalo branco, mas digo o cavalo preto, o amarelo, o cavalo preto, o vermelho e o amarelo, ou o esverdeado, como dizem, malhado. Então, essas 3 cores, esses cavaleiros enviados à terra. Quem está chamando? Os serafins. Quem está enviando? Eles, da parte de Deus. São os serafins, que estão, os 4, em volta do trono de Deus. Eles dizem, vem! E apareceu um cavalo branco, vem! E apareceu um cavalo vermelho, vem! Um cavalo preto e um cavalo amarelo. Foram enviados para a matança na terra, para castigar a humanidade. Então, Deus é um Deus de amor, é o que se ouve, é a pregação que sempre ouvimos, um Deus de misericórdia. E ouvimos, e eu ouvi muito disso, as pregações católicas até, mas as evangélicas também. Quanto eu ouvi de gente pregando, sacerdotes e pregadores mesmo, das igrejas que, irmãos, Deus não castiga, Deus é amor e misericórdia. Mentira! Não conhece a Bíblia, não conhece a palavra de Deus, não estuda, não enxerga, não vê, está apto para pregar a palavra, está pregando o erro em nome de Cristo, em nome de Deus. Por isso tem muita gente já sentada no colo dos anticristos. Existe um anticristo, que é a besta do Apocalipse, capítulo 13. Falso profeta, também uma besta, 2, uma que emergiu do mar e outra que emergiu da terra. Essas 2 bestas, uma se traduzindo no falso profeta, sistema religioso, e outra num sistema político. Sistema religioso e político, unidos. 2 chefes. Falso profeta e a besta. Esses dois serão os 2 últimos que vão governar e imperar sobre a humanidade. Está longe de acontecer? Não. Está muito perto. Pela tecnologia e o avanço dessa tecnologia que nós temos, está tão perto da volta de Cristo, está tão perto de eclodir de uma forma espantosa a grande tribulação pregada
no capítulo 24 de Mateus, capítulo 24, e também pregada no Evangelho de Marcos, de Lucas, e no Apocalipse, e também pelos profetas antigos. Os profetas antigos têm profecias que vão se cumprir ainda. Muitas se cumpriram, mas tem outras que vão se cumprir a respeito do reinado de Cristo, da volta de Cristo, que vai acontecer. Sim? Mas, meus irmãos e minhas irmãs, pessoas despreparadas, pessoas não enviadas por Deus, mas por homens, pregando o erro em nome de Deus. E quantas pessoas estão sendo colocadas no colo do anticristo, com pregações xoxas, pregações falsas, falsas profecias que tem de montão nessas mídias aí, em todo lugar. Como tem gente profetizando coisa da cabeça. Jeremias 23, leia, que fala dos falsos profetas da época e nos revela os de hoje, da própria cabeça, da sua imaginação, pensando que é Deus que está falando. Eu profetizo isso, eu profetizo aquilo. E só profetiza o bem, só profetiza a paz. Não prega sobre o pecado, sobre a condenação que vai acontecer se você morrer, se você partir com iniquidade dentro de você, com injustiça. É isso que eu quero dizer. Com pecados gravíssimos, que nós vamos citar aqui, nessa lista de vídeo, para você ficar esperto. Como tem gente que já está no viveiro, já está na gaiola, preso de muitos falsos profetas, e até famosos, entre os católicos, evangélicos, pentecostais e falsas religiões. Sim, e o povo diz, aleluia, glória, tomo posse, estão sendo enganados e não sabem. Gente que eu conheço, pessoas já da infância, da adolescência, estão amarrados já em viveiros, acorrentados com falsas doutrinas. E para arrancar isso do coração deles, só um milagre, meus irmãos, só para você ver a influência dos falsos profetas. No passado, a humanidade se corrompia, a humanidade se perdia e vinha a calamidade. Vinha a peste, vinha a praga, vinha a guerra de todo jeito, que Deus enviava e castigava por causa dos sacerdotes, por causa do sistema político, religioso, por causa daqueles que estavam contaminados com idolatria, falsas doutrinas do paganismo. Por exemplo, o espiritismo não é uma doutrina fundada e criada por Allan Kardec. Não, pela família Menezes, Bezerra de Menezes aqui, que espalhou o espiritismo no Brasil, não. Isso aí já é religião pagã antiga, antes de Moisés, lá do tempo do dilúvio. Nações pagãs já pregavam a mediunidade, evocação de espíritos. É por isso que Deus enviou o povo de Israel para destruir aquelas nações, por causa disso. Os espíritos malignos, que se disfarçam em espíritos de luz, espíritos bons, e enganam o povo com reencarnação. Tantas doutrinas esotéricas e ocultismo e etc. pagã. Deus disse a Moisés e Moisés a Josué, vocês devem destruir essas nações e derrubar seus altares e acabar com suas culturas perversas. Até seus filhos tinham religião lá. E até hoje existe isso, que queimavam, sacrificavam suas crianças a imagens de esculturas, coisas horríveis, meus irmãos. Amém? Vamos para o terceiro vídeo, a fim de continuar o ensinamento e a instrução a respeito dessa profecia que nós lançamos aí na mídia. Uma profecia que vem de Deus. E nós estamos esclarecendo melhor para os fiéis, aqueles que temem a Deus, os verdadeiros cristãos. Amém?